Nosso giro de notícias, nós começamos aí com a nossa enquete, repercutindo a enquete do dia de ontem. Nossa enquete do dia de ontem, olha, nós pedimos aí, a pergunta era sobre a deputada catarinense de Joinville, a Vanessa da Rosa, do PT, que protocolou na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina projeto que institui o dia 20 de novembro como Dia Estadual da Consciência Negra, tornando a data oficialmente reconhecida como feriado em Santa Catarina, segundo ela, para mostrar que Santa Catarina reconhece a luta e a colaboração do povo negro para a construção desse estado e que foi construído por muitos que para cá vieram escravizados, e para mostrar que valorizamos todos os povos que por aqui passaram, aqui residem. E aí, logicamente, foi lançada a enquete, as pessoas votando, participando. O resultado da enquete ficou da seguinte maneira: ficou 59,8% para as pessoas dizendo não, que acham que esse projeto não deve seguir na LESC, não deve ser aprovado pela LESC, e teve 40%. Olha, até achei que foi um percentual significativo aqui de pessoas que disseram sim para essa proposta da deputada ali de Joinville, querendo instituir um feriado de 20 de novembro, seria em 20 de novembro, feriado catarinense pelo Dia da Consciência Negra. E tiveram vários comentários de ouvintes ontem, durante a programação, a respeito dessa situação aqui, colocando, por exemplo, que aí vamos ter feriado do pessoal da Alemanha, né, dos colonizadores alemães, germânicos, italianos, poloneses, que para cá vieram também. Vamos ter aí um outro comentário que eu lembro aqui, que diz que a gente não tem que ter dia de consciência negra nem amarela, nós temos que ter o dia da consciência humana, que todos os dias, né, nós temos que ter a consciência humana. Enfim, uma série de comentários que surgiram de ouvintes a respeito dessa enquete do dia de ontem, mas o resultado está aí. Vamos arredondando 60-40, 60% das pessoas não concordando, dizendo que não deve ser aprovado na LESC essa situação, que eu acho que não será aprovado lá na LESC. A gente até vai acompanhar a tramitação desse projeto aí para passar a informação para você, ouvinte, e tivemos 40% que concordam, que diz que deve ter mais um feriado aí, mais um feriado em Santa Catarina, feriado de 20 de novembro, feriado do Dia da Consciência Negra. Foi o resultado da nossa enquete do dia de ontem. Muito bem, agora um aviso aos nossos ouvintes: não haverá coleta de resíduos orgânicos e recicláveis em Timbó amanhã, na quarta-feira, em virtude do feriado nacional da Proclamação da República. Não haverá coleta de resíduos orgânicos nem recicláveis em Timbó no dia de amanhã, 15 de novembro. A coleta desse dia vai ser realizada na próxima quarta, dia 22 de novembro. Tudo bem, dado o recado aí para você também que tem alguma dúvida com relação à coleta. Não haverá coleta amanhã no feriado. A Camerata de Violões da FURB se apresenta no Café Musical neste domingo, dia 19 de novembro, o Museu da Música, lá no Museu da Música. A apresentação será acompanhada de um delicioso café, servido a partir das 9h30. Às 10 horas inicia a apresentação. O evento é gratuito e aberto ao público. A Camerata de Violões da FURB foi fundada no ano de 2000 e atualmente está formada pelos violinistas Laís Dallagnol, Arthur Schneider Raulino, Fabrício Klock Júnior e Wilson Pereira Júnior. O grupo apresenta peças musicais escritas e arranjadas para quarteto de violões de diversas nacionalidades e períodos históricos. O grupo é coordenado pelo violonista e professor Renato Mor. Atração aí bacana para o domingo lá no Museu da Música, acompanhado do delicioso café, com certeza. E pelo terceiro ano consecutivo, temos a felicidade e honra de receber o prêmio da fase estadual do BAND, da BAND, inclusive, Cidades Excelentes, com a melhor saúde, educação e infraestrutura do estado para cidades entre 30 e 100 mil habitantes, e destaque em governança, eficiência fiscal, transparência, desenvolvimento econômico e ordem pública. Portanto, a Pérola do Vale é a melhor cidade para se viver em Santa Catarina. Temos muito ainda a fazer por Timbó, mas também temos muito orgulho de tudo que construímos até aqui. Um legado de tornar a Pérola do Vale exemplo para toda Santa Catarina e um lugar melhor para todos que chamam de lar.
Para o prêmio, o Instituto Áquila avalia 67 indicadores, divididos em 6 pilares, e Timbó foi finalista em 5 deles. Fomos a cidade mais premiada. Inclusive, vamos ouvir aí diretamente, esse assunto aconteceu ontem, né? Então nós vamos ouvir aí a manifestação do prefeito Jorge Krieger, diretamente lá do local onde aconteceu essa solenidade. Pessoal, finalizando essa noite aqui na capital Florianópolis, durante o prêmio Band Cidades Excelentes, etapa estadual. E Timbó, mais uma vez, conquistou a maior premiação da noite entre cidades de 30 a 100 mil habitantes. Fomos finalistas em 5 das 6 eixos que foram avaliados entre mais de 67 indicadores sociais. Parabéns a todos que trabalham, que acreditam, que empreendem e fazem a nossa cidade de Timbó ser longe de ser uma cidade comum. Viva a nossa Pérola do Vale, viva a capital nacional do cicloturismo, e agora vamos representar, através da cidade de Timbó, o estado de Santa Catarina na capital Brasília, logo mais. Esperamos trazer boas novas no futuro próximo. Um abraço a todos. Muito bem, mais uma vez aí Timbó sendo reconhecida, né, como uma das melhores cidades, ou a melhor cidade para se viver, 30 a 100 mil habitantes. Nós tivemos outros municípios aqui da nossa região também homenageados ou reconhecidos. O Rio dos Cedros também recebeu o prêmio de Governança, Eficiência Fiscal e Transparência. Na categoria menor que 30 mil habitantes, nós tivemos o município de Ascurra também recebendo premiação, o município de Pomerode, o município de Blumenau, ou seja, o Vale do Itajaí aqui sendo reconhecido como uma região próspera, uma região excelente para se viver, para se empreender, né? É isso aí. Imagina, né, quando nós tivemos aí toda a nossa infraestrutura também, de saneamento básico, enfim, aí mais ainda teremos premiações melhores ainda do que estamos recebendo nesse momento. Muitas pessoas aí às vezes comentam, né, que poxa vida, essas premiações, essa divulgação da cidade, essa exposição da cidade acaba atraindo muitas vezes o olhar de pessoas que não querem o bem, né, que vêm para cá e não querem o bem da cidade e da população de maneira geral, mas por outro lado também atrai os olhares de empreendedores que olham para a nossa região aqui como um local bom para se empreender. E aquelas pessoas que vêm para cá também para muitas vezes cometer ilícitos são uma minoria, e que a gente deve ter o controle aí dos órgãos de segurança pública, o investimento necessário também do outro lado. Se a gente está tendo investimentos aí que tornam a nossa cidade, a Pérola do Vale e a nossa região visadas pelos empreendedores, visadas pela qualidade de vida, nós temos que continuar investindo do outro lado, nas questões que impactam na segurança, na ordem pública também, para impedir que essas pessoas que olham para isso e veem, opa, lá é um lugar bom também para a gente empreender no crime ou em outras situações ilícitas, essas pessoas cheguem aqui e vejam que não tem espaço por aqui. Olha, temporal causa estragos em localidade Doutor Pedrinho no dia de ontem. Aquilo que a gente estava falando para você anteriormente, já no começo da nossa programação. Na tarde de ontem, um temporal com chuva e vento forte atingiu em cheio a comunidade de Formoso, lá em Doutor Pedrinho. Ali a gente vê uma filmagem que foi feita por um motorista de um caminhão, no momento parado, ali ficou parado, o caminhão chacoalhando, muito vento, muita chuva, dá para perceber ali a intensidade do vento e da chuva que estavam lá naquela localidade. Na sequência, nós temos imagens impressionantes ali de uma plantação de eucalipto, e olha, muitas árvores vieram ao chão por conta do vendaval que caiu por lá nessa localidade Doutor Pedrinho. Você está acompanhando ali as imagens que foram feitas lá por moradores daquela localidade e mostrando ali a quantidade de árvores que caiu num mesmo local ali, numa plantação, árvores que já estavam bastante altas lá de eucalipto e vieram ao solo, olha, em uma quantidade significativa.
Você pode observar por ali. Eles estão aí tentando, caminhando ali dentro, né, da plantação. A gente já vê muitas árvores caídas e vão para um ângulo, mostrando um ângulo diferente ali também. Muitas árvores caídas realmente nessa plantação ali de eucalipto, lá nessa localidade em Doutor Pedrinho. Inclusive casas ali da região também foram destelhadas, completamente destelhadas. Olha essa imagem dessa residência ali, completamente seu telhado destruído pelo vendaval que passou ontem lá nessa localidade de Doutor Pedrinho. Olha, por aqui também ameaçou com um tempo feio também, fechado aqui, e não deu maiores estragos aqui na cidade de Timbó, né? Mas você vê que onde passou e pegou com a força que veio, realmente não sobrou nada. Assustador. Olha, vamos dar um giro agora lá em Israel, né? Nós temos sempre feito uma cobertura aqui com as notícias sobre a situação lá em Israel, na faixa de Gaza. E lá o ministro da Defesa, o Yoav Gallant, disse que o Hamas perdeu o controle da faixa de Gaza e que está fugindo para o sul. Nas palavras aí do ministro da Defesa, o Hamas perdeu o controle de Gaza, os terroristas estão fugindo para o sul e os civis estão saqueando as bases do Hamas, declarou o Gallant, mesmo sem fornecer provas. Os civis já não acreditam no governo do Hamas, acrescentou o ministro em um vídeo exibido pelas principais redes de televisão israelenses. Gaza é governada pelo movimento islamista há 16 anos e alvo de uma operação israelense que bombardeia incessantemente a região desde o dia 7 de outubro, quando foi atacado pelo movimento islamista palestino. Desde o final de outubro, Israel avança por terra e pelo norte ali da faixa de Gaza. Atualmente, o grosso dos combates se concentra na cidade de Gaza, onde ainda há dezenas de milhares de civis. Segundo fontes militares israelenses citadas por vários meios de comunicação nesta segunda, o Hamas tinha cerca de 30 mil combatentes na faixa de Gaza antes de 7 de outubro, distribuídos aí em 5 brigadas regionais, 24 batalhões e umas 140 companhias. Imagina o que é 30 mil terroristas aí do grupo Hamas espalhados lá pela faixa de Gaza e que se misturam à população. Eles não usam farda, eles não têm, né, um QG fora da área que que tem população, né? Então, como é que o Israel vai combater, né, esses terroristas do grupo Hamas, que ficam usando a população do seu próprio país lá como escudos humanos, usam bases, constroem bases embaixo de hospitais, conforme também foi mostrado aí pela mídia no dia de ontem, descoberto ali um túnel que levava para uma base militar do Hamas bem debaixo de um hospital, que já tinha sido identificado por imagens de satélite por Israel e ficou comprovado agora diante dessa ocupação que Israel está fazendo lá dessa localização, dessa localidade, né? E o que acontece mundo afora é o que a gente vê, essa disputa de narrativa também. E aqui o Brasil não fica de fora. Lula, mais uma vez, agora que foram repatriados, aí aqueles 32 brasileiros chegaram aqui no Brasil, foram recepcionados, enfim, inclusive o próprio presidente Lula recepcionando aí os repatriados que vieram lá da faixa de Gaza, passando pela passagem de Rafah, vindo do Egito, né, passando para o Egito e depois do Egito vindo aqui para o Brasil. Mas logo na sequência e durante mesmo a recepção, lá vai o Lula, né, atacar Israel, comparando Israel ao grupo Hamas, dizendo que Israel está cometendo terrorismo da mesma forma que o Hamas. Enfim, colocando, ele já tinha feito isso com a Rússia e a Ucrânia, colocando na mesma base de igualdade, no mesmo pé de igualdade, a Rússia, que invadiu a Ucrânia, e a Ucrânia, né, que foi invadida, colocando em pé de igualdade, dizendo que os dois têm responsabilidade no conflito. Agora
dizendo que, inclusive, Israel tem, comparando, botando no mesmo em pé de igualdade, colocando Israel e o grupo Hamas, o grupo terrorista Hamas, que invadiu no dia 7 de outubro território israelense, matando 1.400 pessoas de forma brutal. Tem aí as pessoas que foram raptadas, os reféns que estão lá ainda com o grupo Hamas. Eles ontem divulgaram a imagem a foto de uma das reféns e depois imagens dela morta, ou seja, já estão começando aí de alguma maneira também a expor a questão dos reféns. À medida que eles vão sendo pressionados, é um risco eminente, né, de que esses reféns não sobrevivam, porque eles estão sendo usados com certeza como escudo e moeda de troca, né, que o Hamas imaginava ou imagina que ainda possa usar esse pessoal aí como moeda de troca com Israel. Enfim, o conflito continua lá, certamente muita gente morrendo, né, por conta do conflito, mas na comunidade internacional ainda não repercute bem essas falas do Lula. A nossa relação com Israel com certeza está sendo afetada demais com todo esse movimento aí do nosso governo contra Israel, e também a comunidade mundial, as principais democracias mundo afora não estão falando o que o Brasil está falando a respeito desse conflito. E não dá para se enganar, O mundo, ele é um grande tabuleiro de xadrez, e hoje quem está fazendo as jogadas, né, quem está no turno, são as ditaduras mundo afora. Não se enganem, Hamas, apoiado por Irã, invadindo, matando ali Israel, né, invadindo o país de Israel de forma terrorista, a Rússia invadindo a Ucrânia. Não coincidentemente, a China essa semana bombardeando navios lá nas Filipinas, né, dizendo que o território lá pertence à China e não às Filipinas. Então hoje nós vemos uma onda crescente dessas ditaduras, de países ditadores confrontando o mundo livre, principalmente as autoridades do Ocidente, os países ditos democráticos que não conseguem combater de frente esses países e ficam aí nesse diz que me diz, toma lá da cá, a ONU diz uma coisa, um país diz outra coisa. A gente não tem mais força, pelo menos é o que está aparecendo, de combater de frente essas ditaduras. E não pense que isso tudo veio do acaso. O ataque do Hamas, a invasão à Ucrânia, agora a China também movendo lá os palitinhos. Não pense que isso veio do acaso. Estão testando as forças mundiais e principalmente testando as forças aqui do mundo livre. Hoje a gente vê toda a munição, né, armas nucleares, os polos nucleares do Irã sendo construídos com apoio da Rússia. Hoje o gás que a Rússia não vende mais para a Europa, ela vende para a China. Hoje a Coreia do Norte, né, em parceria com a Rússia, vendendo armas para a Rússia. Então a gente vê hoje esses países ditadores crescendo, né, numa crescente, enquanto nós aqui no mundo livre, no Ocidente, estamos cada vez menores nisso tudo. Sem falar agora da iniciativa aqui da Venezuela também sobre a Guiana, né? Que já está ali inclusive com equipamento e efetivo militar ali nas fronteiras, querendo 74% do território da Guiana. Não por nada, o território mais rico da Guiana, que tem ouro, que tem petróleo, enfim, é isso aí, as ditaduras botando as manguinhas de fora. Olha aí, falando nisso, a Polícia Federal aqui prende mais um integrante do esquema de recrutamento no Brasil do grupo Hezbollah. A Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro terceiro suspeito de integrar um esquema de recrutamento de brasileiros do grupo islâmico Hezbollah. A identidade do preso não foi revelada, mas ele foi capturado neste domingo. A ação faz parte da Operação Trapiche, que visa interromper atos preparatórios de terrorismo e obter provas do possível recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas no Brasil. Fontes informaram que o novo detido prestou depoimento a investigadores de Brasília por meio de videoconferência. Além da nova prisão, os investigadores cumpriram mais um mandado de busca e apreensão
em Goiás. A ação ocorreu na última sexta-feira. O investigado nessa medida foi ouvido na Superintendência Regional da Polícia Federal e liberado. Olha só, né? Um suspeito de ser recrutado no Brasil pelo Hezbollah foi ouvido na superintendência e liberado. Já as tiazinhas do Zap com a Bíblia na mão, elas foram presas lá em Brasília, nos presídios de segurança máxima em Brasília, aguardando sem a possibilidade de ter advogados, os advogados não tendo acesso aos seus clientes, não tendo acesso nem aos processos, e o responsável aqui, ou suspeito, né, de ser recrutado no Brasil pelo Hezbollah, foi ouvido e liberado. Essa é a nossa justiça relativa aqui no nosso país. E falando em justiça relativa, o ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente do STF, afirmou nesta última segunda-feira que fazer mudanças na corte não é o capítulo prioritário de que o Brasil precisa. Barroso deu as declarações em um seminário sobre o papel do Supremo nas democracias. O ministro disse ainda que não tem preferências políticas e que trabalha com fatos e opiniões. O presidente do STF também criticou o populismo autoritário e rebateu declarações sobre o suposto ativismo judicial por parte dos ministros do tribunal. Aqui, nas palavras dele, com frequência as pessoas chamam de ativistas as decisões de que elas não gostam, mas geralmente do que elas não gostam mesmo é da Constituição ou, eventualmente, da democracia. Tá bom. Senta lá, senhor presidente Luiz Roberto Barroso, que vocês não estão tomando nenhuma decisão com base na política, não. É tudo judicial, né? Tudo. Eu sou obrigado, né? Depois dessa notícia, dessa declaração, eu fui obrigado aqui a buscar aqui o óleo de peroba. É o troféu óleo de peroba pro Barroso. Vai pro Barroso hoje, viu? Esse precisa. Esse vai pro Barroso, o troféu óleo de peroba, por essas declarações dele, né? Tem que passar muito óleo de peroba nessa cara para dizer que ele não tem preferência política, que ele só toma decisão com base na Constituição, e quem critica o trabalho do Supremo, né, o trabalho dos ministros do Supremo, é contra a Constituição e contra a democracia. Hoje, cada vez mais o STF se torna um órgão político e cada vez menos um órgão judiciário. Pois é, tá aqui, ó, pra ti aqui, senhorzinho, troféu óleo de peroba. Com esse troféu, com essa homenagem, a gente encerra esse primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, na manhã desta terça-feira.